Senhoras e senhores, sejam bem-vindos mais uma vez ao Incomum, um programa de opinião. No programa de hoje, nós iremos abordar a questão polêmica da maioridade penal. Uma questão que vem sendo discutida entre a população, entre juristas e entre os legisladores. Desde já, nós afirmamos que somos inteiramente a favor da redução da maioridade penal para 16 anos, proposta que infelizmente foi rejeitada pela Câmara dos Deputados na votação do dia 30 de junho, embora a maioria dos deputados tivessem votado a favor. Na verdade, faltaram 5 votos para que a proposta tivesse sido aprovada. Repito, sou inteiramente a favor, primeiramente por uma questão de lógica jurídica. Se um indivíduo aos 16 anos pode votar, escolhendo gestores, aqueles que vão administrar e mudar o destino do país, se ele pode casar com autorização, mas pode, se ele tem capacidade para ser testemunha no processo civil, artigo 405, inciso 3º do CPC, Código de Processo Civil, se exceto em relação a trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, ele também pode trabalhar, então firma-se a máxima: direitos correspondem a obrigações. Mesmo na esfera civil, um indivíduo com 16 anos, se ele na hora de celebrar um contrato, ele mentir propositalmente a respeito da sua idade, ele não vai poder deixar de cumprir a obrigação alegando a incapacidade, dizendo que ele é menor. Ou seja, uma pessoa entre 16 e 18 anos, se tiver má fé, ela vai ser obrigada a cumprir o seu dever contratual. Aí eu pergunto a vocês, então por que o indivíduo aos 16 anos não pode ser responsabilizado também criminalmente, se ele tem discernimento do que ele faz, se ele tem discernimento do que é certo do que é errado? Entendemos que a responsabilidade criminal está ligada à capacidade de entendimento do aspecto da conduta, do aspecto imoral ilícito. E isso uma pessoa com 16 anos já tem, ainda mais em um mundo onde as informações giram com tamanha velocidade. Meus amigos, é uma questão de caráter aliada à formação da personalidade, muito mais do que educação e cultura. Uma coisa não está necessariamente ligada à outra, porque se fosse assim, só teríamos jovens provenientes da classe baixa, jovens pobres que se tornariam sempre bandidos, em contrapartida, todos os jovens de classe média alta que estudam ou estudaram em bons colégios, todos eles não agiriam como delinquentes, como baderneiros, e no entanto não é isso que ocorre. O que eu quero dizer é que um jovem de 16 anos que comete um crime violento, ele não é um coitadinho, ele não é vítima da sociedade, ele é assim o elemento perverso, ele é um psicopata que precisa ser punido. Eu entendo, meus amigos, que a ausência de políticas públicas, principalmente na área da educação, contribui sim para o ingresso de jovens em alguns tipos de crime, mas também não é porque o Estado deixou de exercer o seu papel preventivo, ele vai ter que deixar de exercer o seu papel repressivo em relação ao crime. Eu entendo também que somente a redução da maioridade penal não vai resolver o problema da criminalidade. Ela tem que ser aplicada em conjunto com outras medidas de caráter preventivo e repressivo, como, por exemplo, o endurecimento de algumas medidas socioeducativas. Por exemplo, se um adolescente entre 12 e 15 anos comete um crime violento, ele tem que ser obrigado a ser, ele tem que obrigar ele a se internar em um colégio interno, onde além da grade curricular normal, ele receberá noções maciças,
mais contundentes de moral e cívica, de regras de convívio em sociedade, de cidadania, uma espécie de lavagem cerebral propriamente dito. O Estado tem que sim agir no seu papel repressor, educativo, porém repressor, para formar homens de verdade, homens que sirvam ao sistema, seja ele capitalista ou socialista. Caso contrário, um Estado omisso pode sim ajudar a formação de canalhas, como esse tal de Champinha, por exemplo, esse elemento psicopata, esse canalha sem precedentes, esse vagabundo que assassinou aquele casal de namorados nas proximidades da Grande São Paulo. E outra coisa para finalizar, vamos parar com essa balela de que a redução da maioridade penal vai na verdade não vai acabar, vai agravar o problema da superlotação nas cadeias e vai contaminar ainda mais esses, entre aspas, adolescentes, misturando com bandidos extremamente perigosos. Porque, meus amigos, os psicopatas em alto grau, estupradores, sequestradores de criança, aqueles que matam por motivo torpe, esses devem ser condenados à morte, como esse tal de Champinha que eu falei. Que prejuízo para a sociedade de bem traz a eliminação desse indivíduo? Mas sobre pena de morte eu vou falar num próximo programa. O que eu digo é que a redução da maioridade penal deve sim ser colocada em conjunto com outras medidas preventivas e repressivas. E eu espero que esses deputados, esses 184 deputados que votaram contra a proposta, tomem vergonha na cara e representem melhor os anseios da população. E para quem não gostou, vai balançar uma casa de marimbondo e não vem encher meu saco. Até o próximo programa.